Então, pessoal, a gente está aqui, continua aqui no Congresso de Odontologia da Paraíba, o segundo Congresso de Odontologia da Paraíba, e dessa feita eu vou entrevistar a professora Glória Pimenta. Eu não vou chamar de professora, porque ela é minha amiga. Vou entrevistar aqui Glória, minha querida Glória, que é uma sumidade quando o assunto é pacientes com necessidades especiais. Tá? Eu queria que Glória falasse um pouco desse olhar que ela tem sobre esse paciente tão especial quanto o nome. Oi, Flávio. Boa tarde. Obrigada pela oportunidade. Então, assim, eu sempre gosto de começar falando que a pessoa com necessidades especiais nem sempre é a criança neuropata. Tá? Então, a gente precisa primeiro desmistificar um pouquinho isso e lembrar que qualquer pessoa que tenha uma necessidade especial, quer seja sistêmica, neurológica, momentânea, como por exemplo uma gestante, ela está em um período especial. Então, ela se enquadra no que a gente chama de odontologia para pacientes com necessidades especiais. E hoje eu vejo, principalmente com a longevidade, vamos lá, na odontogeriatria, que a gente termina muitas vezes com um paciente idoso, com doenças crônico-degenerativas, como as cardiopatias, a diabetes, nefropatias, a doença de Alzheimer. E aí, como a gente pode introduzir a odontologia nesse perfil, sair do nosso mundinho, da nossa zona de conforto, do nosso consultório, entrar nos hospitais. A oncologia precisa muito de nós. E não existe uma área, por exemplo, odontologia oncológica. Somos nós da odontologia especial. As crianças neuropatas, em atendimento em centro cirúrgico, atendimento no nosso consultório. Agora, um pouquinho mais eu vou falar sobre estabilização. Estabilização física, estabilização mecânica, estabilização farmacológica, sedação. O dentista, quando fala em sedação, eu acho que ele meio que se assusta, né? Infelizmente, Sim. nossa farmacologia ainda precisa, de certa forma, ser mais estimulada, que as pessoas entendam normalmente a nossa necessidade de aprender mais as coisas das disciplinas básicas para que a gente possa atuar com mais segurança, fazer parte do contexto médico, né, fazer parte de equipes de saúde, Sim. né, contribuir com a odontologia, por exemplo, dentro de uma UTI, o quanto a gente consegue minimizar, né, doenças sistêmicas na nossa atuação, Sim. quanto a gente consegue muitas vezes tirar um paciente de sepse Sim. pela boca, Olha. ou iatrogenicamente levar um paciente a sepse. Sim. Então, eu acho que é uma área nova, não tão nova, mas assim, que está ganhando um mercado melhor agora, com a consciência, a nossa consciência, né? Enquanto Sim. cirurgião dentista, que é muito importante que a Sim. gente entre nas equipes de saúde, que a gente participe e que a gente traga bem-estar, qualidade de vida, qualidade de morte, muitas vezes, aos pacientes sistemicamente comprometidos, às crianças neuropatas, enfim. É um leque muito grande que eu teria que você me dar uma tarde inteira para eu Claro. falar para você isso, mas a gente segue na luta. Sim. Glória, até um tempo atrás, esse paciente ele era enquadrado num espectro do paciente de odontologia. Ele não tinha um olhar apropriado, destinado, especializado a esse tipo de paciente. E eu acho que muitas vezes o dentista que hoje ele adentra nessa nova especialidade, que é a paciente com necessidades especiais, enfim, ele acaba realmente trazendo a odontologia cada vez mais para uma condição humana, né? Assim, de viver também a dor deste paciente, não é isso? Exato, e sempre que eu começo minha Desculpa, que não é fala. necessariamente a dor da boca. Não, 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 pelo contrário. É o envolvimento, é aquela coisa do holístico. Se você às vezes olha a minha rede social, tem muita mãozinha, né? Eu trato pessoas, eu não trato dentes. Entender que não tem como eu separar a boca do todo. Muitas vezes assim, enxergar, né, o paciente com seus medos, suas dificuldades físicas ou intelectuais ou de comportamento, no caso do autismo, saber entrar no mundo do paciente, saber como conduzir, se às vezes pega, vamos lá, no caso da pediatria, de crianças que têm TEA, que é o transtorno do espectro do autismo, e você às vezes atende duas crianças, inclusive gêmeos, a gente tem muito gêmeos, Olha só. trigêmeos, crianças iguais fisicamente, mas com comportamento dentro do espectro totalmente diferente, abordagem totalmente E não pode ser o diferente. mesmo atendimento, Não, 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 concorda? nunca, nunca, nunca. Pacientes com doenças psiquiátricas, hoje a gente tem muita criança, por exemplo, com esquizofrenia. Nossa, E que muitas vezes, e eu tenho vários casos, que a identificação foi nossa. certo. No consultório, através de uma panorâmica, você começa a ver alterações e que a gente às vezes olha um olho diferente, a posição da orelha diferente. Deixa eu te fazer uma pergunta na minha ignorância na área. O paciente hoje com a depressão crônica,
que tem-se um olhar como uma doença, ele passa a ser um paciente com atenção especial? Certeza, Flávio. Inclusive, eu tive a honra de escrever um capítulo de um livro agora, Nossa. Diretrizes para o Paciente Sistemicamente Comprometidos, foi lançado agora em janeiro. E o meu capítulo é justamente sobre depressão. Ou a depressão ou doenças psiquiátricas, como, por exemplo, bipolar, que o paciente ele tem tanto aquela fase de excitação, de fazer tudo, como aquela fase de depressão, onde ele passa a não fazer nada. Sim. Então, muitas vezes, um paciente nem se alimenta, ele se alimenta. Imagina cuidar da boca, pensar em higienização, usar fio dental. Então, naquele momento, e principalmente pelo uso de algumas drogas, que são muito xerostomogênicas, e aí vem a dificuldade, a ausência de saliva, dificuldade de higienização. Então, logicamente, esses pacientes eles têm muito mais tendência a problemas bucais, principalmente lesões de cárie e doença periodontal. E as pessoas ainda não parecem nem enxergar. Quando a gente fala casos simples, como xerostomia e salivação, onde várias medicações, desde um antihipertensivo, antidepressivo, ansiolítico, então quantas medicações causam diminuição do fluxo salivar. Nossa. O médico não orienta, o dentista muitas vezes não orienta, Sim. nem conhece substitutos salivares. Desconhecimento. Um desconhecimento, infelizmente. Mas a odontologia está abrindo os olhos. A gente tem enxergado hoje vários grupos de odontologia hospitalar, muitos grupos de pacientes especiais, com necessidades especiais, ou pessoa com deficiência, qualquer que seja a forma como a gente chama, mas que precisa que a odontologia acorde para essa área. Né? E mesmo assim, você precisa até um ortodontista que trate de pessoas com necessidades especiais. Às vezes a gente precisa encaminhar uma criança com síndrome de Down, que a gente já sabe que vai ter alterações futuras certas. Né? Desde uma expansão de maxila, a gente não tem ortodontista que atenda muitas vezes crianças com necessidades especiais. Olha. Então é complicado, é uma vida louca. Pessoal, como Glória falou, talvez fosse necessário uma tarde toda para a gente conversar sobre isso, mas eu vou provocá-la. Que tal a gente pensar num conteúdo só sobre PNE? Eu vou provocar a professora Glória e a gente vai pensar nisso para gravar um conteúdo sobre isso, focado para quem tem esse olhar, para quem tem essa atenção. Glória, muito obrigado. Deixa eu te provocar só um pouquinho. Ah. Quando você for me provocar, você já me provoca assim: Glória, fala de autismo, ou Glória, fala de síndrome, ou Glória, fala de geriatria. Certo. Porque senão você pode preparar conteúdo aí, que pano pras mangas que a gente tem. Bom, como nós somos sucintos, né? Eu já lhe conheço. Valeu, pessoal. Obrigado, Glória. Eu que agradeço, Beijo para Flávio. todos. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.